Olá, queridos irmãos e queridas irmãs em Cristo. Hoje eu queria trazer uma pregação que muitas pessoas talvez vão achar, bom, Edward, bem estranho, bem fora da curva. Mas é importante trazer este tipo de raciocínio para vocês, pois atualmente no mundo é muito fácil você ver muitos cristãos correndo e se debandando acerca de o que eu deveria fazer e indo até contra as leis de Deus para ter que apenas sobreviver numa terra que já vive na escuridão, ela jaz no maligno. O meu objetivo nesta pregação é trazer para vocês um despertar para a obediência da palavra de Deus, dos mandamentos de Deus, principalmente ao chamado que Deus tem para a sua vida, para você reconhecer e ir atrás do que Deus tem mandado você fazer. Vamos à introdução. Nosso texto base, eu quero que você pegue a Bíblia, abra em Jonas, primeiro capítulo, dos versículos 1 até o 3. Primeiro, vamos contextualizar vocês. Do que se trata o livro de Jonas? Ele não é um livro apenas para você pensar, tem um grande peixe que engoliu Jonas, que é mencionado aqui neste livro. Não é sobre aquela grande cidade que Jonas vai para ela, e nem sobre um profeta relutante, que não quer ir para lá, ou porque esse profeta depois, Jonas, ele ficou com raiva da cidade. Não. Não é sobre isso que é o foco do livro de Jonas. O verdadeiro foco, ele está em uma pessoa apenas. E esta pessoa é Deus. Ele é mencionado em torno de 36 vezes em 4 capítulos do livro de Jonas. 36 vezes em 4 capítulos. E se você olhar, o livro de Jonas, ele é apenas uma folha. Uma folha. E não é muita coisa. Não é muita coisa. E Deus é mencionado em uma folhinha dessa 36 vezes. Para vocês observarem como o foco é sobre Deus. E sem Deus, neste livro de Jonas, não faz sentido nenhum. Literalmente, este livro de Jonas, sem Deus, perde o sentido. E o livro de Jonas, ele vai se tratar sobre a vontade de Deus e a maneira de como nós respondemos a Ele. Também vai falar sobre o amor de Deus e de como nós devemos compartilhar com os outros. Parece justo na nossa cabeça, na nossa justiça, olharmos para aqueles ímpios lá em qualquer cidade. Imagina uma cidade aí, qualquer, e você agora é um profeta, e você tem que ir lá profetizar para aquelas pessoas que são bárbaros, pessoas que torturam as outras, cheia de injustiças, cheia de coisas ruins, mas você tem que ir para lá. Você tem que ir lá profetizar para essas pessoas. Você não ficaria com raiva? Por que eu tenho que ir lá falar com esse pessoal que não quer a palavra de Deus, não quer melhorar? Porque eles sabem que as coisas que eles estão fazendo é ruim. Eles sabem. Então por que eu tenho que ir lá? Nesse livro de Jonas, nós vamos ver sobre isso. E essa reação de Jonas se aproxima muito com o que muitos cristãos têm hoje em dia. De não querer fazer a vontade de Deus, de não obedecer a Deus, porque é muito arriscado. Tem pessoas que nos odeiam fortemente, e mais ainda do que nessa época de Jonas. Hoje em dia, o ódio contra cristãos com certeza é muito maior do que antigamente.
Então, Jonas, ele recebeu uma missão clara de Deus. Mas ele decidiu fugir. Foi uma missão clara de Deus, uma missão direta. E Jonas fugiu. E como hoje em dia tem muitas pessoas que são como Jonas. Deus manda fazer uma coisa. Vai para o Islã. Vai para a Índia. Vá lá, evangelize lá. E as pessoas, não. Eu tenho amor à minha vida. É compreensível você olhar, porque, claro, as pessoas lá torturam os cristãos. Sim, dá medo. Com certeza dá medo. Mas você vai fugir e não vai obedecer à palavra de Deus? Então, fugir do chamado é o caminho mais difícil. Vá por mim. Fugir é pior ainda. Portanto, eu quero trazer sobre essa reflexão no livro de Jonas 3 lições para nós aprendermos. Fugir de Deus. Nossa primeira lição. Fugir de Deus é a mesma coisa que você fugir de si mesmo. No momento que Deus lhe dá uma ordem, lhe dá um chamado, e você está correndo, você não está fugindo somente dele, mas você está abandonando quem você é. Vamos aqui, logo no versículo 3. Levantou-se, porém, Jonas para fugir da presença do Senhor. Jonas sabia do que Deus queria, e ele foge. Coragem! Coragem, Jonas! E ele não fugiu apenas de forma geográfica, porque é um fato que Jonas ele escolheu fugir. Ele pegou um barco, foi para longe. Deus mandou ele para a direita, ia lá para aquele local lá, aquela cidade. Jonas, pegou o barco para outra direção. Direção completamente oposta. E ele fugiu desse modo espiritualmente e emocionalmente. Não foi apenas uma fuga neste plano físico. Não foi somente aqui. Também no âmbito espiritual. Ao evitar o plano de Deus, Jonas se desconectou de quem ele realmente era. Quando nós fugimos do Senhor, do que Deus nos mandou fazer, nós perdemos a paz, nós perdemos a direção das nossas vidas. A gente vai ficar perdido. Como é que você espera que Deus possa guiar a sua vida se você foge dos planos dele? Não há realização em nossas vidas longe de Cristo. Nós precisamos compreender isso. Nessa pregação, eu até precisei procurar mais a respeito, e eu concordo com que um vídeo que eu vi do Yersby, é um nome bem complicado, mas ele disse, abre aspas, para Jesus, a vontade de Deus foi o alimento que o saciou. Para Jonas, foi o remédio com o qual se engasgou. Nossa segunda lição aqui é fugir do chamado afeta quem está ao nosso lado. Quando Jonas foge de Deus, vemos que mais à frente, no versículo 4, fez o mar uma grande tempestade. Então Jonas, o judeu, ele causou uma maldição naquele barco. E ao ponto que os marinheiros daquele barco,
Eles tiraram, jogaram as moedas, jogaram o jogo e Jonas, você é o culpado, você irritou os deuses. Eles falam isso. Você irritou os deuses. O que você fez? E Jonas fala, eu fugi do chamado do meu Deus. E o que acontece? Jonas para fora do barco. Então ele causou essa maldição para os seus companheiros, os marinheiros que estavam naquele barco. Todos eles poderiam ter morrido se não tivessem jogado Jonas lá, no mar. Então, Deus tinha chamado os judeus para serem uma bênção em todas as terras, de todas as nações da terra. Isso, se vocês quiserem procurar mais a fundo, Gênesis capítulo 12, dos versículos 1 até 3. Mas sempre esses judeus ficavam fora da vontade de Deus e geravam, em vez de bênçãos, dificuldades. Por exemplo, Acã, ele trouxe complicações para o exército de Israel ao roubar a Deus. Sansão brincou com o pecado e o povo sofreu com os seus erros. Saul rejeitou a ordem de Deus, perdeu o trono e a paz de Israel. E Jonas, por sua vez, fugiu do plano de Deus e causou aquela catástrofe para aquelas pessoas que estavam no barco junto com ele. Então essa desobediência de Jonas colocou em risco a vida de pessoas inocentes, daqueles marinheiros que estavam no barco. Cada decisão fora da vontade de Deus tem um impacto coletivo. Deus permite que os efeitos da nossa fuga atinjam as outras pessoas. Não pense que vai afetar somente a você. Então fique alerta quanto a isto. Nossa vida influencia quem está perto de nós. Cônjuges, filhos, amigos, igreja, todos estes sofrem por nós não executarmos a ação que Deus nos pediu. Para a terceira lição, Deus usa das tempestades para nos trazer de volta. Mas o Senhor lançou sobre o mar um grande vento. Novamente, quando eu estava estudando sobre o livro de Jonas, eu me deparei com outras pessoas, além de Westby. Eu também me deparei com Charles Spurgeon, que afirmou que Deus nunca permite que seus filhos sejam bem-sucedidos em pecar. É só a gente olhar novamente a lista daquelas pessoas que eu dei. Todas elas pecaram. Todas elas, sem exceção, tiveram vidas ruins depois do pecado. E a vida de Jonas, assim que ele pecou, também é um exemplo dessa verdade. E vamos até confirmar isso. Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A tempestade foi uma ferramenta de misericórdia, não para destruir. Deus estava conduzindo Jonas para o caminho da obediência. Ele estava corrigindo Jonas. Mesmo no fundo do mar, Deus ainda estava com um plano para ele. Deus não disse assim, pronto, você ignorou o meu plano, eu também vou ignorar a sua existência. Não, Deus não é assim. Então, mesmo que você esteja em nenhuma tempestade, pare e ouça. Talvez Deus esteja chamando você para o seu propósito original. Isso é muito importante, irmãos.
Ele, um Deus de misericórdia e de grande amor, não desistiu de você. Então, volte para Ele. Vamos para uma conclusão desta pregação. Um escolhido não tem escolha. Essa é uma realidade que nós não podemos fugir. Fugir do chamado é negar o propósito para o qual nós fomos criados. Deus, porém, em sua graça, sempre nos dá a oportunidade de voltar. Podemos até pensar no filho pródigo. Ele vai, abandona seu pai, vai para aquela vida lá, e quando ele volta, o pai recebe o filho, feliz. Até fazer uma analogia, como se tivesse perdido um cordeiro e agora tivesse achado. A mesma coisa ocorre na visão de Deus. Não fuja mais, não corra mais, volte, obedeça. Por favor, veja o que Deus pode fazer através da sua vida. Hoje é dia de refletir no que Deus está ordenando. Hoje é dia de entender que se nós não realizarmos a vontade de Deus, nós iremos ter problemas, teremos consequências. Dito isso, venha, orem comigo. Olá, Senhor, meu Deus, meu Pai Celestial. Que você possa, Senhor, abençoar os nossos irmãos que estão nos assistindo, que eles possam aprender com essa pregação, Senhor, a que eles não fiquem longe de Ti, que eles não fiquem fugindo dos Teus planos para a vida de cada um deles. Mas que eles possam, Senhor, olhar, obedecer e fazer a Tua vontade. Se você põe um plano na vida deles, que eles possam aceitar, mesmo com todos os riscos, com todas as ameaças na frente deles. Que eles não recusem, mas que eles tenham coragem, confiança e determinação para avançar com aquilo. Que você possa abençoar, Senhor, cada um de nossos irmãos. Que eles possam ter essa compreensão e que eles possam, Senhor, estudar, Senhor, esse livro de Jonas e entender ainda mais sobre isso. Ainda mais de tudo do que eu demonstrei aqui. Dito isso, seja feita a Tua vontade, Senhor, em Teu santo nome. Amém.